e este é o meu projeto integrador 1B, tá? Onde eu coloco em prática os aprendizados do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da PUC Goiás. O objetivo foi desenvolver um sistema de gerenciamento de vacinação conforme proposto pelo professor é, do projeto, né? Utilizando aí as linguagens Java e MySQL, né? Sendo capaz de fazer o armazenamento de registros, né, de uma forma segura, vamos dizer assim, e capaz de gerar análise de dados, tá? Então, como a gente está trabalhando com linguagem de programação Java e o banco de dados, né, a interação entre eles, vamos começar primeiro pelo banco de dados, né? E falando em banco de dados, nós temos que começar pela base, né? Então, vou mostrar para vocês aqui agora é o modelo conceitual. É claro que houve primeiro, né, o levantamento de requisitos, né, que foi baseado na demonstração pelo professor em aula, né, e a apresentação do case, que existia aí um momento de fazer as vacinações e existia a necessidade de fazer aí um gerenciamento dessas vacinações e de pacientes. Então, a partir desse levantamento de requisitos, eu cheguei a essas entidades aqui, né? Há duas entidades, paciente e a entidade vacina, tá? Onde paciente está relacionado às informações, primeiro relacionado à chave, né, do ID paciente, como os demais características relacionadas, né? E vacina com a ID vacina e as suas características, né? Qual o tipo de vacina, né? O fabricante, a doença que ela previne, né? E né, pensando aí no relacionamento, eu estou utilizando aí a tabela vacinado-vacinação, tá? Que aí eu estou fazendo uma associação, vamos dizer assim, muitos para muitos, vamos dizer assim, tá? Apesar que é, um paciente pode ter ou não vacina, né? E ao contrário também, né? Pode ter vacinas ou não que tiveram aplicação ou não, né? Então eu utilizo essa entidade de relacionamento para poder justamente fazer essa relação aí de muitos para muitos, tá? Então, indo para o modelo lógico, chegamos aí às três tabelas, né? Onde eu caracterizo aí. Então, o paciente possui, em sua grande maioria, variável varchar, tá? É claro que cada um está usando algumas limitações, né? Até mesmo para o usuário, né? Não exceder, né? Alguns textos, tá? Para vacina da mesma forma, e aqui tá as relações entre as chaves, né, as chaves primárias, né, e vacinação com a chave primária da tabela, juntamente com as chaves estrangeiras de ambas as tabelas, né? Então aqui finaliza a parte do modelo conceitual e lógico. É, indo agora, né, depois disso, claro, eu já fiz já o modelo físico, que é o banco de dados, então vou mostrar para vocês aqui agora já o programa, vamos dizer assim, no Java, né, já executando e fazendo a relação do item juntamente com o banco de dados, né? Então aqui está o meu projeto, né? Então, nomeei aqui a pasta como um projeto integrador, na qual aqui eu estou trabalhando com algumas classes, tá? Uma classe referente aí à aplicação em si, né? O que a gente vai rodar aqui, vai ver acontecer, né? Os recursos, mas eu organizei em outros pacotes, tá? As relações aqui, né? As outras classes que eu estou utilizando para poder fazer, né? A inserção, tanto como busca e envio de dados para o banco, tá? Então, dentro de banco aqui eu trabalho com duas classes, sendo uma de consulta, tá? Então, aqui eu utilizo algumas funções relacionadas à consulta de banco de dados, tá? Um dos principais pacotes que a gente está utilizando aqui é o Java SQL, né? E aí os seus desdobramentos para result, né? E o Preparade, né, Statement, né, onde eu estou utilizando aí para poder realmente instanciar esses comandos para fazer a busca. Da mesma forma, eu utilizo aqui também o,
o item de envio de dados, né? Da mesma forma que, é claro com um comportamento um pouco diferente, vocês vão ver que tá todos, as classes estão interconectadas, vamos dizer assim, né? Porque a origem da informação que vai ser alimentada nessas funções aqui, né, que eu acabei de adicionar aqui, né, elas vêm aí por meio da outra classe chamada entidade, que é onde eu puxo então as variáveis, né, relacionadas ao ID, ao nome do paciente, assim por diante, né, e aí eu faço realmente os getters e os setters de cada um dessas colunas aqui para poder fazer acontecer, né? Então, sem mais demora, né, sem mais delongas, vamos aqui para a aplicação do projeto integrador, né? Então, todas essas classes, né, se combinam aqui no main, né, onde realmente eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? Então, iniciando aqui o nosso código, olha só, sistema de controle de vacinação, aí de cara temos em um menu e selecionamos uma das opções disponíveis. Então tem um cadastrar paciente, consultar cartões de vacinação, relatório de vacinação e acompanhar campanha de vacinação. Então, para fim de demonstração, vamos aqui cadastrar um paciente, né, para demonstrar o vínculo. Então vou solicitar um, enter. Aí, informe o nome do paciente. Vou colocar aqui meu nome, David. Informe o CPF. Vou informar um CPF aleatório, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, dou Enter. Informe a data de nascimento. Vocês vão ver que os dados aqui são muito similares ao que já está lá na entidade, né? Porque eu estou nada mais que gerando a alimentação lá daquela classe lá chamada entidade paciente, tá? Endereço, Rua XYZ. Enter. Informa o município, Goiânia. E o F, Goiás. Telefone 62. Escolaridade superior. E Enter. Dados registrados com sucesso. E aí eu coloquei aqui para ele reproduzir para minha tabela paciente, né? A tabela onde está sendo armazenadas essas informações. E aí ele pede para eu informar qualquer outra opção para poder prosseguir, né? Eu posso colocar qualquer outra coisa que eu consigo lançar outra pessoa, mas eu posso digitar zero aqui para retornar para o menu anterior, certo? Beleza. Eu adicionei aqui a opção de consultar cartão de vacinação, tá? Eu vou pular essa etapa e vou para o relatório de vacinação só para vocês verem, né, a relação aí de pessoas, tá? Que aqui, ó, eu permito fazer aí a geração do relatório de todo mundo que está relacionado. Eu não comentei antes, mas essa base já foi meio que previamente alimentada, tá? Para poder fazer essa dinâmica e permitir fazer análise também junto, tá? Então, os dados vieram aqui, tá? Juntamente com o nome e o CPF, aqui é só um resumo, tá, do que pode ser plotado aqui na tela, né? E vocês podem ver, ó, que o meu nome veio para cá, né? David e o meu CPF fictício, né? E a quantidade de vacinas, tá? Que eu tomei, no caso aqui, nenhuma, certo? Então eu vou digitar zero para retornar ao menu principal e vou. Ah, deixa eu voltar novamente para o relatório. Vou pegar uma pessoa de exemplo para a gente executar a opção 2. 3. Ó, vamos pegar aqui uma pessoa com 3 vacinas, ó. A Ana Souza, certo? Ana Souza, ela está com 3 vacinas. Então, eu vou retornar ao menu anterior e vou mostrar para vocês a opção 2, que é consultar cartão de vacinação, que eu fiz aqui a inclusão, tá? Então, dou 2 e pergunta, informe o nome da paciente. Então, da mesma maneira que eu coloquei lá, que a gente leu lá na base, né? Ana Souza, Ana Souza. Se eu clicar em Enter, olha só. Carteira de vacinação de Ana Souza. Olha lá, as vacinas que ela tomou, né? Comirnaty e HPV, por exemplo, né? E aqui são as respectivas datas e as doses que ela tomou. Então aqui a pessoa consegue realmente fazer a consulta de um e de vários outros pessoas, né? Então, a- você pode, né, inserir um para repetir o processo, para poder buscar outra pessoa, ou digitar zero para retornar. Por exemplo, como a gente tem um histórico aqui em cima, eu vou apertar um aqui para buscar outra pessoa e vou colocar aqui, ó, é, Rafael Ribeiro, que tá ali, ó. Rafael Ribeiro. Enter. Olha lá.
carteira de vacinação Rafael Ribeiro. E aqui está as vacinas que ele tomou, certo? Então eu posso retornar aqui ao menu principal, certo? Então esses três itens servem para o usuário lá, né, fazer a consulta, então, cadastro e emitir o relatório de vacinação. O item 4, vocês viram que o item 2 já permite uma análise prévia por pessoa. O item 4, acompanhar a campanha de vacinação, o objetivo dela é possibilitar uma pequena análise. Então, quando eu clico em 4 aqui, olha só, eu tenho aqui um relatório, né, que traz o resultado atual das campanhas, né? Olha só, por estado, os pacientes únicos vacinados, né? Nós temos aqui 8 em Goiás, 3 em São Paulo, né? O total de doses e municípios atingidos, tá? E aqui embaixo eu tenho aqui a relação de vacinas e doses aplicadas para cada tipo de vacina que foi, que consta dentro do banco de dados, certo? Então, vou digitar 0 para sair, e novamente aqui para encerrar o sistema, certo? Então, isso aqui é o meu projeto. Agradeço de maneira simplificada, mas eu acredito que eu consegui abordar todos esses conceitos de aplicação utilizando a linguagem Java e a vinculação com o banco de dados utilizando o MySQL. Muito obrigado por assistir até o momento. Até mais, até a próxima.